Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, da nossa Bíblia Sagrada de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus, nosso Pai, nosso Criador, fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 5 do livro de Levíticos. O capítulo 5 do livro de Levíticos. O livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia, e também o terceiro livro escrito por Moisés. Ele foi escrito por Moisés. Moisés é responsável, para quem não sabe, por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia Sagrada do Velho Testamento. E o livro de Levíticos, como o próprio nome já diz, trata do povo de Levi, da tribo de Levi, filho de Israel, filho de Jacó, o povo que foi escolhido para cuidar, para preservar, para a ordenança do Senhor, ou seja, o povo escolhido para serem os sacerdotes, aqueles que cuidavam do tabernáculo da casa de Deus. Então este povo foi escolhido por Deus para fazer este trabalho. Era o povo que o único trabalho que eles tinham que fazer era cuidar do tabernáculo da casa de Deus. E no livro de Levíticos, você vai poder entender que a vontade de Deus, que Deus queria ali com o povo de Israel, era que aquele povo fosse um povo santíssimo, um povo santo, um povo purificado, Então ele queria transformar o povo de Israel em um povo santo. Esta era a vontade de Deus e é isto que trata no livro de Levítico. Vai narrar muito sobre isso, sobre todo o trabalho que os levitas tinham ali no tabernáculo do Senhor e também a vontade de Deus de transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo purificado. Perfeito? Então vamos começar a nossa leitura, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida, para nos ajudar aqui no nosso trabalho. O nosso trabalho é exatamente levar a palavra de Deus, levar uma palavra de motivação, de vida plena, de paz espiritual para todas as pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apenas se inscrever aí, apertar o botãozinho de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Basta você se inscrever aí no nosso canal e agindo assim você vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então bora, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, né? Perfeito? Nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. A palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Vamos abrir aqui no livro de Levítico e vamos continuar aqui com nossa leitura. Já fizemos vídeos dos capítulos anteriores e hoje vamos fazer o vídeo do capítulo de número 5. E começamos assim no seu versículo 1. E se uma alma pecar e ouvir uma voz de blasfêmia, e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará sua iniquidade. Então, aqui nós estamos lendo, né, atualmente o livro de Levítico, e o livro de Levítico vai falar sobre todas as leis e as regras, né, que Deus passou para Moisés para que ele pudesse conduzir da melhor forma possível o povo de Israel na sua jornada em busca da terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então você vai ver aqui muitas e muitas ordenanças de Deus, dizendo a Moisés como ele deveria proceder em cada ato, em cada pecado, em cada ocasião, iniquidade que aquele povo cometesse. Então, como você pode ver aqui no versículo 1, e se uma alma pecar
e ouvir uma voz de blasfêmia, e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Então o que está dizendo aqui? Se você vê algum ato criminoso e você não denunciar este ato criminoso, mesmo que seja de forma sigilosa, que você não apareça, que você não tenha que aparecer, você também está pecando, você também está cometendo um crime, pois você não fez a denúncia do criminoso. Versículo 2: ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que ele seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Então, se uma pessoa toca em algum animal, alguma carcaça de algum animal impuro, ela também se torna impura. Versículo 3: ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, ele for oculto, quando o souber depois, então ele será culpado. Versículo 4: e se uma alma jurar pronunciando com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie, com juramento ele for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. Então, está falando aqui daquelas pessoas que presenciam os atos criminosos, por exemplo, e não denunciam. Mesmo que seja uma denúncia anônima, mas você deve denunciar, deveria denunciar. Versículo 5: e será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. Então, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. Versículo 6: e ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Então, conforme a pessoa pecava, ela podia fazer uma oferta em sacrifício ao Senhor, a Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados. Tudo isso mais para frente você vai ver que Jesus Cristo corrigiu. Jesus Cristo veio falar sobre a questão dos sacrifícios, né? Que sacrifício nenhum de animal vai te livrar de nenhum pecado. O que te livra do pecado é o real, o verdadeiro arrependimento. Não adianta você se arrepender pela metade ou dizer que se arrependeu se você não está sendo pleno no que você está dizendo, no que você está fazendo. Você tem que ter plenitude, pois com Deus é pleno. Deus não aceita, Deus não existem meias verdades para Deus. Deus é pleno. Deus é pleno. Entendeu? Deus é plenitude. Então não existem meias verdades com Deus. Não adianta. Você pode fazer negócio comigo, você pode fazer negócio com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo, mas com Deus você não faz negócio. Você pode enganar qualquer um. Você pode enganar qualquer pessoa. Você pode enganar a pessoa mais sábia desse mundo. Mas Deus você não tem como enganar. E não vai ser, logicamente, um sacrifício de um animal que vai te livrar do seu pecado. Entendeu? Versículo 6 já foi, né? Versículo 7. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas e 2 pombinhos ao Senhor, com um como oferta pelo pecado e o outro para uma oferta queimada. Então você imagine, aquele mundo de gente que era ali o povo de Israel, mais de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então imagine todo esse povo fazendo sacrifício de animais pelos pecados que eles cometiam. Então imagine a loucura, a doideira que era este povo
fazer sacrifício, fazer oferta de animais, queimar animais e tudo mais em sacrifício para se livrar de pecado, ofertas de paz e todas estas coisas. Então imagine o burburinho, imagine a doideira que era todo esse povo fazendo sacrifício de animais para se livrar de pecados. Porque aquele povo era um povo pecador, era um povo obstinado, como está escrito. Era um povo que não respeitavam e desobedeciam e reclamavam de tudo. Então imagine como era essa loucura das pessoas fazerem sacrifícios diariamente de animais para se livrar dos seus pecados. Versículo 8: E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta. Pelo pecado primeiro, ele torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. Versículo 9: E aspergirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar. Porém, o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. Versículo 10: E ele oferecerá o segundo como oferta queimada, conforme o costume, e o sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Versículo 11: Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de farinha fina, por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então, se aquele que pecou de alguma maneira não puder trazer um cabrito, um carneiro ou um bezerro, ele poderá trazer então rolinhas ou pombinhas. Mas se nem isso ele conseguir trazer, então ele terá que trazer então uma oferta, né? Então ele trará que trazer uma oferta de farinha, né? Ele oferece segundo, conforme o costume, o sacerdote fará expiação. Então ele terá que trazer uma 10ª parte de um efa de farinha fina, por uma oferta pelo pecado. Então se ele não consegue trazer cabritos, ovelhas, carneiros, bezerros, se ele não consegue trazer pombinhas ou rolinhas, então ele poderá trazer então uma oferta de farinha fina, um efa, né? A 10ª, pela sua oferta, a 10ª parte de um efa de farinha fina, por uma oferta pelo pecado. Então ele, de alguma forma, ele teria que pagar, ele fazer uma oferta pelo aquele pecado que ele cometeu. Versículo 12: Então ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. Versículo 13: E o sacerdote fará expiação por ele, acerca do pecado que ele pecou. E em algumas destas coisas ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como uma oferta de alimentos. Então uma parte ali era queimada como oferta ao Senhor, perfeito? E uma outra parte ficava ali, era oferecida ao sacerdote como oferta de alimentos ali, para manter os sacerdotes, correto? Versículo 14: E falou o Senhor a Moisés dizendo. Versículo 15: Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorâncias nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. Então, se uma alma cometer alguma transgressão e pecar por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, por falta de saber, nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho,
um carneiro sem defeito do rebanho, ou seja, um carneiro sem defeito do seu rebanho, um animal puro, um animal limpo, um animal saudável, sem defeito, com a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. Versículo 16: e ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. Versículo 17: e se uma alma pecar e cometer algumas destas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado, e levará a sua iniquidade. Então, se uma alma pecar e cometer algumas destas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim, mesmo não sabendo, ainda assim, ele será culpado. Mesmo não sabendo que estava cometendo uma transgressão, mesmo assim, ele será culpado. Versículo 18. E ele trará ao sacerdote, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância naquilo que errou, sem saber ele será perdoado. Então, se ele cometeu uma iniquidade daquilo que não podia ser feito, mas ele errou, ele pecou, ele precisa trazer então um carneiro do seu rebanho, um carneiro sempre sem defeito, sempre tinha que ser um animal saudável, um animal puro, um animal limpo, né, sem defeito, não podia ser um animal doente, ou um animal coxo, ou um animal manco, de perna quebrada, né? Um animal que tivesse com alguma enfermidade, com alguma praga, não podia nada disso, tinha que ser um animal puro. Então ele traria então esse animal até o sacerdote, e o sacerdote iria perdoá-lo, e ele seria perdoado pela sua transgressão, pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas ele precisa sempre fazer uma oferta para se livrar daquilo que é pecado, daquilo que era errado, Versículo 19: isto é uma oferta pela transgressão, ele certamente transgrediu contra o Senhor. Então o versículo 19 aqui é o último versículo do nosso capítulo de hoje, mais uma leitura de muito conhecimento, entendimento e sabedoria, naquela época era desta forma que os filhos de Israel se livravam, pediam perdão a Deus pelos seus pecados. É claro que de lá para cá muita coisa mudou, tudo isso mudou. Jesus Cristo, quando veio, ele deixou bem claro que o que livra a pessoa do pecado é o arrependimento de fato. Arrependimento pleno, é plenitude, Deus é plenitude. Então, o que perdoa a pessoa é o arrependimento, a única coisa que pode perdoar a pessoa é o arrependimento e o amor. E o amor é você amar, não cometer mais aquilo. Não adianta você dizer que não vai fazer uma coisa, sendo que você não é pleno. Deus é pleno em tudo, Deus é plenitude. Então, não adianta você querer fazer as coisas pela metade com Deus. Você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar o seu vizinho, a sua vizinha, seu pai, sua mãe, mas Deus você nunca vai enganar. Então, se você quer ter uma vida de paz, uma vida de riqueza, de prosperidade, vida longa, saúde e todas as coisas boas que Deus fez para você, você tem que ter plenitude, você tem que ser pleno em tudo aquilo que você faz. Não adianta você fazer pela metade, ou não adianta de você querer fazer de forma enganosa, de forma mentirosa. Não vai funcionar, não tem como funcionar, não funciona. Ou você é pleno em tudo que você faz, então não faça nada, porque Deus é pleno em tudo aquilo que Ele faz. Deus é plenitude, Deus é sabedoria. Então pense nisso. Só faça alguma coisa se verdadeiramente
você for fazer de forma plena. Ah, vai demorar muito, vai demorar 1 ano, vai demorar 2, vai demorar 10, não importa. Se você fizer a coisa de forma correta, de forma plena, o resultado vem. Repita, seja constante em tudo que você faz e o resultado vem com certeza. Acredite, tenha fé em tudo que você faz, que o resultado vem com certeza. Perfeito? Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 5 do livro de Levítico, o livro que trata exatamente do povo de Levi, da tribo de Levi, filho de Israel, filho de Jacó. Perfeito? Aquele povo que foi escolhido por Deus para tentar santificar, purificar o povo de Israel, e aquele povo que foi escolhido por Deus também para cuidar da casa de Deus, do tabernáculo, do templo de Deus, que eram os sacerdotes, os primeiros sacerdotes de Israel. Perfeito? Então fizemos a leitura do capítulo 5, lemos e comentamos o capítulo 5. Nosso objetivo é retornarmos amanhã para mais um capítulo, para mais uma leitura de muita sabedoria. Então, para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha vida plena, com muita saúde, muita paz e riqueza. E se você ficou até o final, muita prosperidade, vida plena, riqueza, sabedoria e paz espiritual para você e para toda a sua família. Muito obrigado aí por nos acompanhar, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu prestígio. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, não paga nada por isso, é totalmente de graça. Mas se isso for muito para você, então deixe seu like, ó, sinalzinho aí de positivo, like, só apertar o botãozinho aí de like, perfeito, aperta o botãozinho aí de gostei, valeu. Obrigado. E nosso objetivo é retornarmos aqui amanhã para mais uma leitura, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!